Após a reunião plenária, vereadores se reuniram com os auxiliares de desenvolvimento infantil, os ADIs, da Prefeitura do Recife. Eles vieram à Câmara entregar aos vereadores um documento com as reivindicações da categoria. Eles acompanharam a reunião plenária das galerias e vieram pedir apoio aos vereadores. Os auxiliares de desenvolvimento infantil, os ADIs, querem ser reconhecidos como profissionais da educação. No Recife, hoje, existem cerca de 700 servidores nesta função, que foi criada em 2006. Nossa luta é para que a gente seja reconhecido como cargo pedagógico. E isso a gente pede porque trabalhamos diretamente com a criança, educando ela, fazendo atividades pedagógicas, assim como o professor. Mas a gente já tem aquele professor na sala de aula e não queremos ser transformados em professor, mas que seja corrigido a grande diferença salarial que existe entre o professor e o ADI, que apesar de terem, sim, atribuições semelhantes, o salário é muito diferente e a carga horária também é muito diferente. A gente trabalha o dobro de horas e recebe menos do que a metade do que um professor ganha. Então, com isso, eu não estou querendo dizer que o professor merece ganhar menos. Pelo contrário, a gente sabe que é uma profissão muito sacrificada, que exige do adulto um grande esforço, tanto físico como psicológico. Mas a gente precisa também que o poder público olhe para os ADIs. Ao final da reunião plenária, os ADIs foram ouvidos por um grupo de vereadores no pátio externo da Câmara. Qualquer parlamento, inclusive nossa Câmara Municipal do Recife, tem que fazer essa interface, tem que fazer a ponte entre o Executivo, todos os poderes e todas as instituições e o povo. Porque nós somos a casa dos seus representantes, nós somos a casa que representa os interesses da sociedade. Então, se tem um grupo que precisa falar com o secretário, com o prefeito, falar no sentido amplo, precisa dialogar, precisa estreitar caminhos, precisa levar pleitos ou discutir pleitos de maneira mais franca, mais democrática, mais produtiva, esse é nosso papel. Fazer a intermediação e mais do que a intermediação, a gente ajudar na solução dos problemas como representantes de parcelas e da população como um todo, né? Os ADIs trabalham nas creches e Centros Municipais de Educação Infantil, os CEMEIs, com crianças de 0 a 6 anos de idade. A carga horária é de 40 horas por semana e o salário de R$ 745. A categoria está parada há 3 dias. E hoje nós não temos a qualificação que é necessária dentro do que a LDB prevê, né, que são profissionais formados em magistério. Então a nossa luta é para que se reveja a criação de nossa lei, que reconheça nosso cargo enquanto profissionais pedagógicos, que estamos trabalhando dentro de sala de aula, juntamente com o professor auxiliando, e a redução da carga horária de 40 para 30 horas semanais, que acreditamos ser uma carga horária exaustiva para um profissional que atua dentro da sala de aula com crianças pequenas. E você já pediu apoio dos vereadores do Recife? Isso, nós estamos aqui em campanha quase há 2 semanas, entregando um dossiê que fala da nossa luta, que já dura mais de 6 anos, né, pedindo o apoio da Casa, da Câmara dos Vereadores, para que o prefeito encaminhe uma minuta de lei com essa alteração, com a alteração do nosso reconhecimento, para que a Casa possa aprovar e que eles conheçam quem são esses profissionais que estão trabalhando nas creches há mais de 6 anos. Líder da oposição na casa, a vereadora Aline Mariano disse que o papel da bancada é de fiscalizar o executivo e lutar por um salário digno para os profissionais que trabalham com educação. A oposição também entregou ao prefeito Geraldo Júlio o Pacto pela Educação. O Pacto pela Educação visa melhorar as notas do IDEB. E aí a sugestão era que essa nota que fosse aplicada fosse uma nota maior. Para que se tenha uma nota maior, é extremamente importante que tenha investimentos. Então nós sabemos o que os profissionais da área da educação eles têm passado. Eles têm trabalhado em escolas, em creches, com estrutura precária, um verdadeiro sucateamento na rede da educação. Esse é um assunto que interessa a todos nós, interessa a sociedade de uma forma geral. A questão dos ADIs é algo também que precisa ser revisto. Ainda essa semana nós falamos sobre uma pauta que existe e que nunca foi levada em consideração pelos governos anteriores. Então é importante que esse governo ele possa, de fato, caminhar pensando no futuro. E pensando no futuro é investir maciçamente na educação. Investimentos na educação no sentido de estruturas melhores, piso salarial, além do piso salarial, as aulas atividades,
para que os profissionais, de fato, eles possam se sentirem motivados e capacitados. Presidente da Comissão de Educação da Casa, o vereador André Regis reforçou o compromisso com a luta dos profissionais. Lembrou ainda que a comissão já visitou 80 das 320 escolas públicas do Recife e encaminhou cerca de 70 requerimentos ao secretário da pasta pedindo melhorias. Enquanto membro da bancada de oposição, nós fizemos até uma proposta ao prefeito Geraldo Júlio de que nós estamos dispostos a apoiar todas as iniciativas do governo no sentido da aprovação das leis, dos projetos que sejam de interesse da educação para que a gente possa elevar o nosso IDEB de 4.1 no Fundamental 1 para 6. Isso é absolutamente urgente. Recife é uma cidade que investe, é a sexta cidade que mais coloca recursos em educação. R$1 bilhão por ano, é muito dinheiro. Nós gastamos R$ 5.500 por cada criança anualmente. Ou seja, não faltam recursos, mas há uma irracionalidade administrativa e que precisa ser combatida. Nós precisamos rever todo o sistema para que ele seja um sistema capaz de proteger a criança e de educá-la. O papel da Câmara Municipal nesse sentido é muito importante e, essencialmente, o papel da Comissão de Educação, que aí já tem um caráter suprapartidário. Lá não há oposição, lá não há governo. Lá todos os vereadores que estão na Comissão de Educação têm um objetivo comum, que é fazer com que haja uma elevação na qualidade da educação do nosso município. Para ampliar o debate sobre a situação dos ADIs, o vereador Raul Jungmann sugeriu a realização de uma audiência pública na Câmara do Recife, com a presença de representantes do Executivo. Eu vou propor essa audiência pública e acho que tem que ser algo que traga governo, oposição, traga os trabalhadores, os ADIs todos, traga o secretário de Educação, a Prefeitura também tem que vir à mesa para a gente encontrar uma solução. Porque se eles fazem tarefas que dizem respeito ao professor, se eles estão lá, trabalham 8 horas por dia, se eles têm a responsabilidade dos professores, evidentemente não é justo que eles recebam a menor e, no caso, muito menos do que deveriam para executar aquilo que a lei manda o professor executar e com a responsabilidade igual. A luta dele é justa, a luta dele deve ser apoiada e nós vamos propor uma audiência pública. Cada parlamentar recebeu um documento com as principais reivindicações da categoria. Representante da Associação dos ADIs, Idaci Lima, disse que muitos profissionais desistem da função pela falta de reconhecimento e de melhores condições de trabalho. Se a gente continuar da forma como está trabalhando hoje, trabalhando 8 horas, recebendo R$ 745, a possibilidade que a gente tem é de, daqui a 6 meses, mais do que a metade esteja de licença médica, porque nem o físico vai aguentar, nem o psicológico vai aguentar. A gente já superou há mais de 6 anos aí de luta, vimos fazendo pressões, pedindo calmamente. A gente parou poucas vezes para solicitar isso, realmente tentando convencer de forma pacífica, mas não tivemos êxito. Então a gente parou esses 3 dias em adesão à paralisação nacional, mas como o objetivo principal é de chamar a atenção para o ADI, para que as pessoas vejam que o ADI existe na creche, sim, ele é um cargo pedagógico, ele exerce atividades pedagógicas junto com as crianças, é o ADI que tem aquela relação com a família, é ele que dá à criança a primeira noção de escola. Então esse profissional, ele precisa de qualificação profissional para atender bem essa criança e ele precisa também ser reconhecido o seu trabalho para ele ter motivação para trabalhar cada dia melhor.